Por mais que eu evite, eu sempre acabo eventualmente voltando a falar de Ben 10 nesse canal. E assim, eu não posso negar a importância de Ben 10 pra esse canal, e muito menos pra mim. E bem, o meu último vídeo de Ben 10 foi o do porquê eu acho que Ben 10 Supremacia Alienígena é a pior série de Ben 10. E tinha muita coisa que eu queria falar naquele vídeo, mas eu acabei só resumindo de uma forma muito superficial, porém o bastante pra vocês conseguirem entender. E olha que aquele é um vídeo de quase 20 minutos. E uma dessas coisas que eu queria elaborar melhor é de como que o Ben Supremacia Alienígena é um baita de um babaca. Assim, eu meio que já falei isso naquele vídeo, mas ainda faltou muita coisa para ser dito. E inclusive aqui vai uma nota desse vídeo. Bem, lá eu falei que a saga clássica não tem um tema definido, o que não deixa de ser verdade, mas isso só se deve porque a série clássica é completamente episódica, então os temas do desenho são os temas de cada episódio, mas mesmo assim ainda é meio complicado saber do que se trata a cena devido ao tom mais cômico da série, não que isso seja um problema. Mas enfim, apesar de eu gostar de Ben 10, eu sinto que o desenho poderia ter sido muito melhor trabalhado, porque como eu já disse no meu vídeo de Supremacia Alienígena, eu não vejo que o Omnitrix tem alguma conexão narrativa com o personagem do Ben. Ele na verdade é só um artifício para o Ben ter vários poderes e pronto, final. Por exemplo, você não consegue fazer um Bruce Banner sem que ele se transforme no Hulk. Não só pelo fato de que esse é o poder do Bruce Banner, mas também porque esse é um dos conflitos do personagem. O conflito de um homem e um monstro. É um dos temas centrais do personagem. Outro exemplo é a Kamala Khan, que você simplesmente não pode escrever ela sem seus poderes de mudanças, elasticidade. Porque não é só porque esses são os poderes dela, mas também porque eles se conectam completamente com os temas da personagem, tais como aceitação, puberdade e muito mais. E eu confesso que eu tinha planejado um vídeo xingando a Marvel por causa das mudanças dos poderes da Kamala Khan, mas a empolgação da atriz com a personagem me deixou tão cativado e verdadeiramente feliz que eu só decidi esperar pra ver mesmo. Mas mesmo assim ainda tem uma chance desse vídeo acontecer. Mas ok, voltando pro vídeo, vocês conseguem perceber que até os poderes dos seus heróis favoritos têm que funcionar em prol da narrativa, porque se não for assim, o seu personagem vai ter só poderzinho e acabou. Como é no caso do Ben, que pra ser sincero, uma das únicas vezes que o Ben se conectou de verdade com seu poder foi em Ben 10 Omniverse com o feedback, que simplesmente deu profundidade para um personagem que sempre mereceu isso. Eu já falei hoje que Ben 10 Omniverse é perfeito, não falei? E é justamente momentos como esse que dão humanidade pro personagem do Ben, que de tanto virar ET já deve ter perdido sua humanidade. Me desculpem, eu não podia perder essa piada. A maioria das ações do Ben tem consequências, mesmo essa sendo a série que o universo é simplesmente destruído e o Ben como solução só faz uma cópia do universo e valeu. Mesmo assim, aqui toda ação tem uma consequência, seja na vida de herói do Ben, seja na vida cotidiana dele e, é claro, na vida amorosa. E agora é que nós voltamos para Ben 10 Alien Force, e logo no primeiro episódio nós somos apresentados a Julie Yamamoto. Nós estamos conhecendo a personagem junto com o Ben, e eu devo admitir que a relação dos dois é muito bem trabalhada aqui. O Ben aqui parece realmente se importar com a garota. É um relacionamento com dilemas, responsabilidades e o mais genuíno afeto e carinho. E eles são muito bem desenvolvidos nas duas primeiras temporadas, e surpreendentemente até na terceira, mas é meio que assim, eu considero o Ben da terceira temporada de Alien Force um teaser pro Ben de Supremacia Alienígena. Porque é exatamente aqui que o Ben parece não se importar com absolutamente nada além dele mesmo. Inclusive nem com a própria Julia ele parece se importar. Nós não vemos a Encantriz desde a infância, e é óbvio que ela voltou para se vingar. Ela tava bonita. Mas não é nada realmente horrível aqui. Mas aí então nós temos o lançamento de Ben 10, Supremacia Alienígena. E surpreendentemente o Ben começa a série sendo um cara até que de boas aqui. Só que vocês sabem bem que ao longo do desenho, o Ben é corrompido pela fama e pelo poder desgraçado que o Super Omnitrix tem. É sério, eu não sei o que o Albedo colocou nessa coisa, mas do Ben ela não é. E aqui o Ben começa a ter as atitudes mais questionáveis possíveis. Ele tenta matar seu melhor amigo, o desenho vive insistindo que o Ben não gosta de ser famoso, mas não é o que aparenta, não é mesmo? E no fundo todo mundo sabe que ele ama ter o ego inflado pela sua legião de fãs. E fora que ele quase vira um verdadeiro vilão no final do desenho. E aqui o Ben começa a tratar tudo e todos da maneira mais fria possível. Ele começa a ser poucas ideias com seus vilões. Ele frequentemente fere seus amigos. E é claro, a namoradinha dele não ia ficar de fora disso. Pra começar aqui, logo em um dos primeiros episódios, o desenho mostra que o Ben pouco se importa com a Julie, porque ele prefere ficar fazendo as nerdices esquisitas dele do que demonstrar apoio à sua namorada. E ele ainda teve a audácia de mandar o seu clone maligno pra desrespeitar o jogo, e aqui nós podemos ver como que o Ben realmente se importa com ela, não é mesmo? Mas não para por aí. Logo mais o desenho reforça essa ideia com as inúmeras traições do Ben, seja com atrizes famosas, ou com uma clone androide da sua própria prima. E sabe o que é pior? É
é que geralmente nesse tipo de obra, onde o protagonista é muito problemático e é bem babaca, a obra sempre deixa claro que o personagem é uma pessoa desprezível, que ele não é um bom exemplo de nada, e que se você se identifica com ele, você provavelmente é uma pessoa muito ruim. Só que aqui é justamente o contrário. O Ben tem as piores atitudes possíveis, mas mesmo assim, o desenho trata ele como o cara mais incrível de todos. Então não é como se o desenho fosse um desenho autoconsciente. Não, muito pelo contrário, porque isso não é nem a ponta do iceberg. Pra mim, um dos melhores exemplos de como o Ben é uma pessoa horrível aqui é no episódio da Namorada Perfeita, onde ele claramente só começa a, entre aspas, se importar com a Julie quando ela começa a fazer tudo pra saciar as vontades dele, porque né, só agora que ela vive em prol do Ben 24 horas por dia que ela tem valor, não é mesmo, Benjamin Tennyson? Mas pelo menos no final desse episódio teve aquele plot twist de que não era a Julie, sim a Stalker assustadora do Ben, porque a Julie obviamente não ia viver submissa ao Ben 24 horas por dia. E isso parece até demais para um único desenho, mas é aqui que nós chegamos em Ben 10 Omniverse. E agora é hora de falar de coisa boa. E ok, eu nem sei por onde começar. Lembra que eu falei que Ben 10 Supremacia Alienígena não é nem um pouco autoconsciente quanto às atitudes do Ben? Então aqui é justamente o contrário, porque o Ben de Omniverse pega vários dilemas que deram completamente errado nas séries anteriores e satiriza eles. E uma dessas coisas que Ben 10 Omniverse satiriza é a vida amorosa do Ben. Porque, como eu já disse, aqui eles são completamente autoconscientes do quão babaca o Ben é. Porque se Supremacia Alienígena nunca fez questão de mostrar como que o Ben é um baita de um babaca, aqui eles esfregam isso na sua cara esse tempo todo, só você não viu. Pra vocês terem ideia disso, aqui já começa com o Ben terminando com a Julie da maneira mais fria possível, e sabe o que é pior? Ele não tava nem um pouco ciente desse término. Porque, novamente, ao invés do Ben dar a devida atenção pra garota, ele preferiu fazer as nerdices dele. Exatamente igual a Supremacia Alienígena. Só que aqui, ao contrário de Supremacia Alienígena, que se leva muito a sério, aqui a cena é completamente autoconsciente quanto ao personagem do Ben, porque aqui todas as ações dele têm consequências. Ele ter sido um babaca com a Julie desde Supremacia Alienígena teve uma consequência. Eles consertaram o que fizeram com o Ben e com a Julie em Supremacia Alienígena, fazendo uma cena triste, porém cômica. O Ben ter sido um babaca com a Julie teve uma consequência, ao contrário de Supremacia Alienígena, que a maior consequência disso era ter deixado o Ben tristinho, só pra no outro episódio ele tá fazendo ainda pior. Aqui eles deram consequência pro fato do Ben ser um babaca, coisa que Supremacia Alienígena nunca fez. E são coisas como essa que tornam Ben 10 Omniverse um desenho simplesmente genial. E eu não falo isso porque eu acho o relacionamento da Julie com esse outro cara algo bom. Não, muito pelo contrário. Tanto que minhas cenas favoritas do episódio são quando a Fistina simplesmente humilha esse comédia. Mas eu acho que esse é justamente um dos pontos do episódio. O relacionamento do Ben com a Julie foi um trauma tão grande pra ela que até esse cara aí é melhor do que o Ben na visão da Julie. Então os produtores simplesmente consertaram um relacionamento tóxico da maneira mais simples possível, separando-os. Não me levem a mal, eu realmente gosto muito do relacionamento do Ben com a Julie em Alien Force, mas Supremacia Alienígena veio pra estragar tudo, inclusive um relacionamento muito bom. Então você que costuma dizer que o Omniverse destruiu o relacionamento do Ben com a Julie, saiba que não, absolutamente não. O Omniverse só consertou o que Supremacia Alienígena destruiu. E para vocês terem ideia do quão autoconsciente Ben 10 Omniverse é, não é só nesse episódio que o Omniverse reforça o quão péssimo namorado Ben é. Por que vocês acham que a maioria dos episódios que envolvem a Esther sempre envolvem a participação de um outro, entre aspas, par romântico do Ben? Fora que em outras cenas fica bem claro que o Ben prefere ficar fazendo as nerdices dele do que passar tempo com a Esther. E é claro que se nós estamos falando de Omniverse, eu não podia deixar de falar da Kai, que na minha opinião é uma das melhores personagens de toda a franquia. Mas novamente, ela é odiada muito injustamente. Mas por quê? Por que tanto ódio em cima de uma personagem tão boa e tão bem escrita? Vejamos, ela geralmente sempre é o centro das atenções. Em alguns episódios ela quase que rouba o protagonismo do Ben. Ela é muito carismática e até imponente. E toda vez que ela aparece, o Ben não parece se esquecer dela. Muito pelo contrário, ele parece só pensar nela. Ao contrário da Julie e da Esther, que parecia que ele se esquecia delas 10 minutos depois. Então, dito isso, ela é perfeita. A produção fez uma personagem com algo muito importante chamado amor próprio, porque ela nunca honra demais o Ben a ponto de desonrar a si mesma, mesmo ela ainda amando o Ben e se importando muito com ele. Ou seja, é um relacionamento saudável. Fora que ela é muito carismática e o design dela junto com todos os outros designs de Omniverse é simplesmente maravilhoso. É sério, eu só não falo que ela é a melhor personagem de Omniverse porque o Ben e o Hulk são personagens simplesmente incríveis de Omniverse. E a Encantriz, e a Esther. Mas ela também é maravilhosa. Então, dito isso, comecem a valorizar mais personagens bem escritas e desenhos bem escritos. Eu costumava falar mal do reboot, mas um mundo que negou Ben 10 Omniverse é um mundo que merece o reboot.
Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E também muito obrigado pelos 10 mil inscritos. É sério, minha ficha não caiu ainda. Muito obrigado mesmo. Vocês são demais. E é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Eu acho. Até mais!